Olá, bem-vindo de volta, irmão de batalha, a mais um episódio da lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje era um assunto que a Inquisição pediu para eu não falar, eu tentei evitar ao máximo possível, mas antes de começar a próxima série no estilo Vrax, que vai ser As Guerras de Badab. O nome é meio feio, mas é um evento legal, tu vai ver, tem bastante coisa que acontece lá. Eu preciso dar um certo background, um fundo, para te entender o que aconteceu e o que levou a fundação e a criação de alguns dos capítulos de Super Soldados que vão participar dessa guerra. E para isso, eu não posso pular alguns capítulos que foram criados na 21ª Fundação, também conhecida popularmente como a Fundação Amaldiçoada. É uma coisa que nós vamos ter pouquíssimas imagens, relatos ou vídeos sobre, porque a Ordo Heréticos decidiu que é heresia e é melhor queimar qualquer relato, até mesmo aqueles agentes de outras áreas do Império que gravaram ou relataram ou fizeram qualquer escritura em relação a isso, acabaram sendo silenciados e depois desaparecendo. E qualquer um que sabe ou tem algum conhecimento do que aconteceu aqui já morreu há muito tempo ou não vai te falar. Então, infelizmente, as imagens sobre os eventos e os acontecimentos aqui são bem escassas. Eu acabei pegando, então, imagem dos capítulos fundados nesse período para ilustrar melhor o que aconteceu. Bem, a 21ª Fundação, como você já deve saber se tu está seguindo o canal até agora, eventualmente o Império precisa de mais super soldados porque ameaças o atacam em todos os lados e nunca é o suficiente quando a Guarda e a Marinha não conseguem resolver. São os super soldados que vêm para virar o rumo da batalha e vencer uma guerra maior em nome do Império. Um soldado da guarda normal, muito difícil, vai matar um Hive Tyrant dos Tiranídeos, mas um super soldado talvez consiga, porque eles são mais que humanos, eles têm uma força absurda, uma resistência incrível, eles quase não precisam dormir, comer ou fazer necessidades fisiológicas, então eles são os soldados perfeitos, máquinas de matar, uma verdadeira obra-prima do Imperador da Humanidade. E depois dos eventos da Heresia do Horus, quando os capítulos se separaram, quando as antigas legiões se separaram, eles viraram então capítulos menores. E quando tu precisa de mais super soldado, na época da legião, tu simplesmente treinava mais super soldados. Hoje em dia, eles separam veteranos de algumas, eles recebem doações de Gene Seed, da semente genética, de outros capítulos com a mesma linha, com o mesmo primarca, e ali eles vão fazer então um novo capítulo de 1000 super soldados. Quando é necessário, é autorizada uma fundação. E a 21ª Fundação foi a segunda maior de todas depois dos eventos da Heresia do Horus e deu origem a um número enorme de super soldados. E tu pode falar, então, é uma coisa boa, é uma coisa gloriosa, mais super soldados para o Império. Por que eles chamam de Fundação Amaldiçoada? O que há de errado nisso? Bem, a 21ª Fundação não foi apenas para criar mais super soldados, mas eles tiveram a ideia quase que herética de melhorar o trabalho do Imperador. E isso quer dizer
que a obra do imperador não é perfeita e o imperador não é perfeito, isso me cheira heresia, deveriam ter parado por aí no momento que alguém cogitou tentar melhorar os super soldados, os Astarte. Isso aí não tem cabimento, isso é heresia de alto nível, imperdoável, expurga todo mundo. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Hoje nós sabemos, graças ao projeto dos Primaris Space Marines, que são os super soldados, criados principalmente pela ganância da GW, bem, que o Rebug Guilliman, na lore atual, pediu desde a época da heresia do Horus para criar um tipo de super soldado sem os defeitos dos seus soldados convencionais e também maiores, melhores e mais fortes. E quando eles vieram com 2 pontos de vida, então é sacanagem. Mas em geral, eles fizeram todo mundo que tinha super soldados, que é a coisa mais bem vendida, ter que comprar o novo modelo, porque o novo modelo é melhor, maior e mais forte e tem mais vida. E depois eles meio que equipararam a vida dos dois, porque viram que era extremamente desbalanceado. Sabe quando tu lança uma DLC e as unidades daquela DLC são muito desbalanceadas e muito fortes, aí todo mundo compra ou usa aquela ali, ou no caso, para quem joga aquele jogo chamado League of Legends, quando eles lançam um campeão muito quebrado e todo mundo joga com ele para aprender porque gosta, porque é absurdamente fácil, e aí depois ele ganha nerf, pós-nerf, ele vai perdendo cada vez mais habilidade. Mais ou menos isso que a GW fez para vender, né? Óbvio, porque eles são uma companhia que precisa de lucro, não vi nada errado aí, mas em geral, os Primaris Space Marines é um projeto que levou muito tempo para ser realizado, foi feito quase que totalmente em segredo, porque tá pisando ali na heresia, e o que ele quer fazer? Ele cria um super soldado melhor do que os super soldados criados originalmente pelo Imperador da Humanidade, e esses Primaris tem esse nome porque eles têm mais características do Primarca, fazendo com que eles sejam mais fortes, mais resistentes e tudo mais. Então não é só tu criar alguém maior, tu tem que fazer toda uma modificação e tentar corrigir os erros na semente genética que levam a coisas como ali a sede vermelha nos Anjos de Sangue. Esses tipos de erros genéticos eles tentaram corrigir para criar os Primaris Space Marines. Muito tempo antes dos Primaris estarem prontos, ocorreu então a 21ª fundação, com esse mesmo plano e com essa mesma intenção. Eles têm uma falha genética, por que a gente simplesmente não arruma, queima esse pedacinho aqui, arruma ali e acaba criando um super soldado que não tem aquele defeito? E foi isso que eles fizeram. Não deu certo, falhou brutalmente. Sem esses defeitos, inicialmente os super soldados criados pareciam normais. Externamente, eles eram um super soldado como qualquer outro. Porém, conforme o tempo foi passando, observou-se que eles tinham uma tendência a ser corrompidos e cair no caos muito frequentemente. Quase todos os capítulos formados aqui ou se corromperam e hoje lutam pelo caos, ou foram exterminados porque lutaram contra o Império em algum momento da sua história, ou tiveram que ser completamente extinguidos pela Inquisição por serem perigosos demais e por beirar a total heresia e a mutação, perdendo o básico da humanidade que os mantém ainda, mesmo sendo modificados geneticamente, mesmo tendo vários implantes, mesmo sendo muito mais resistentes, fortes, pensar mais rápido e em geral ser melhores que um ser humano convencional em quase que tudo, eles
não conseguiam resistir às tentações do caos, então por isso eles caíam com uma frequência absurda nas garras dos poderes da ruína, nos deuses do caos, matando os seus soldados da guarda, matando os outros super soldados e começando a ficar fanáticos pelo aquele culto ao caos. E além disso, além dessa a fraqueza mental e de resistência ao caos, eles também, aqueles que não caíram e não apresentaram essa falha, eles apresentaram falhas absurdas. No caso, desses capítulos de super soldados simplesmente pegava fogo espontaneamente, do nada, pum, pegava fogo. Por que isso não é normal? Eu nunca vi um humano fazendo isso. Combustão espontânea não é uma característica clássica da humanidade. E isso aí, pegar fogo do nada, ainda assim, era uma das coisas mais benignas que aconteceu com esses mutantes que nasceram dessa alteração artificial da semente genética do trabalho que já era perfeito do imperador e que foi mexido com pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Perdoai-os, imperador, eles não sabem o que fazem e eu não vou perdoar. Barulhos de Bolter carregando. Porque assim, o que eles fizeram aqui foi um erro incrível. Se eles tivessem seguido a rota mais segura de simplesmente criar o super soldado sem alterar essa modificação, o Império teria centenas de capítulos leais a mais, e agora muitos viraram para o inimigo, outros acabaram se transformando em mutações aberrantes que tiveram que ser exterminadas para preservar a humanidade da ideia de que alguém mexeu no trabalho do imperador, porque isso é heresia no Império, tu não pode fazer isso. Então até demorou demais para eles resolverem esse problema. Outras mutações que também aconteciam com esses super soldados criados nesse capítulo foram coisas como, ossos proeminentes nascendo da cabeça, do braço, das pernas. Eles realmente viraram Abhumans, mutantes completos. E Abhumans é uma coisa que a humanidade prega e o culto imperial prega o extermínio ou assim, tu isolar da sociedade, porque tu não considera um Abhuman um verdadeiro humano. Claro, com poucas exceções, como os Ogryn, que não tem como não gostar dos Ogryn, eles são muito queridos. Eles são meio especiais, assim, mas eles são bem felizes, alegres e carinhosos. Não tem como não gostar do Ogryn. Mas, em geral, o pessoal aqui que veio dessa fundação amaldiçoada, eles ganharam uma fama de traidores, de heréticos e de mutantes. Então outros capítulos de super soldados algumas vezes eliminaram esses capítulos heréticos, mesmo que eles não fossem totalmente caídos no caos ou realmente tivessem se virado para o inimigo maior. É melhor pecar pelo excesso, e alguns desses capítulos tiveram que ser exterminados, tanto pela Inquisição quanto por outros capítulos leais de super soldados mais estáveis, porque é melhor não dar chance ao azar e exterminar eles enquanto eles ainda têm um pingo de humanidade e talvez a alma deles vai ser salva pelo Deus Imperador. Bem, outras mutações também que aconteceram com eles não são nem mentais, nem físicas. Ué, como assim? É uma mutação mais esotérica. Um dos capítulos mais famosos criados aqui... aliás, eu não vou ficar pegando muito capítulo por capítulo nesse vídeo inicial, porque eu quero falar dos mais famosos,
por um. Eu sei que muita gente está pedindo vídeo de capítulo, e vídeo de capítulo é legal mesmo, então nós vamos falar sobre os capítulos inicialmente dessa fundação amaldiçoada, daqueles que vieram errado e daqueles que precisaram ser corrigidos e aqueles que ainda estão vivos, mas sobre o olho vigilante da Inquisição, e se eles der um passinho para fora da linha, um pezinho no olho do terror, vai ser exterminado todos eles aí, e não vai ter nenhuma desculpa nem falação, vai ser zero diplomacia. Se a Inquisição sonhar que eles estão fazendo algum tipo de heresia, eles não vão viver mais um dia sequer. Então, esses capítulos que viraram mutantes, aberrantes e coisas demais, são ainda a parte mais física e mental. Esses capítulos mais esotéricos é um dos que acho que são os mais famosos dessa fundação amaldiçoada, que são os Lamentadores. Os Lamentadores, eles nasceram com o universo querendo ferrar com eles de todos os tipos e jeitos possíveis. Se algo pode dar errado e todo mundo acha que vai dar errado, não acontece nada. Não vai acontecer nada. Mas se uma coisa é totalmente segura, não vai dar nada errado. É impossível tu fazer uma coisa errada aqui. Vai dar algo brutalmente errado, na missão mais rotineira e básica possível, eles vão cair tipo num sol e morrer todo mundo. Assim, quando é uma missão que eles têm que enfrentar um exército de tiranídeos que está devorando a galáxia, não vai acontecer nada. Mas se eles estão tipo ajudando uma velhinha a atravessar a rua, ele vai escorregar, bater a cabeça, ter um sangramento intracraniano. Esse sangramento vai fazer tanta pressão que vai estourar os implantes cerebrais dele, que vai dar um choque na medula, que vai fazer ele entrar numa convulsão e morrer ali sangrando em todos os orifícios do rosto, enquanto ele leva um choque e morre na rua, quando ele tentou ajudar uma velhinha a atravessar de um lado para outra rua. Zero risco, zero perigo nisso aí, mas ele acabou morrendo. Então, em geral, é uma coisa mais esotérica, é azar mesmo, é o universo fazendo o possível para transformar a vida deles em um inferno. E existem, claros, outros que chegam num ponto de anomalia que pode ser considerado quase que uma espécie diferente, como os Black Dragons, e que eles acabam porque o nome Black Dragon, porque eles vão se transformando lentamente em dragão, mas no caso eles criam chifres, protrusões ósseas no braço, no corpo, e eles não tentam combater essas mutações, eles veem essas mutações meio que como uma extensão do seu corpo e uma arma para matar o inimigo, e isso me soa um pouquinho caótico, mas alguns deles ainda são lealistas, e apesar das mutações e das coisas aberrantes, eles ainda servem o Império, alguns desses capítulos aqui, só que em geral a fama os precede e onde eles vão, a maioria dos outros capítulos que tem um pingo de senso de noção prefere não lutar junto a eles, por isso eles são considerados num coletivo a Fundação Amaldiçoada. Se tu veio de um capítulo da 21ª, boa sorte, tu tá sozinho no universo, a Inquisição sempre suspeita de ti. Na verdade, a Inquisição suspeita de todo mundo, em ti eles têm certeza que alguma coisa tá errada, então eles vão fazer de tudo para acabar contigo. Não vai ter outros amigos nos outros super soldados. O pessoal da guarda também, olha, ainda bem que o pessoal da guarda não sabe ler nem escrever, e eles são na maioria muito limitados na sua capacidade cognitiva, porque simplesmente o sistema educacional do Império não é assim exemplar, e tu também não precisa saber muito para arrumar uma lasganha e atirar no inimigo. Então abençoado seja a mente daquele guarda que é pequena demais para duvidar do seu Deus Imperador. Então, isso realmente é um ditado no 40, viu? Abençoadamente pequena demais para ter dúvida do Deus Imperador. Bem,
Em geral, como os guardas eles não sabem e não conseguem diferenciar os super soldados, eles até não veem eles assim como uma coisa muito má, mas o pessoal mais alto ali da Astra Militarum e o pessoal mais alto da Marinha já olha para eles também com um olhar assim meio de lado, porque eles sabem de coisas também, a informação chega em lugares altos, pelo menos a fama de azarados, e que alguns deles têm mutações que transformam eles em coisas que não são humanas, meio que espalha e não tem como tu esconder. Em geral, apesar disso, eu tenho que dizer, alguns poucos dessa fundação continuam leais ao Império, mesmo com tudo contra eles, mesmo com o universo querendo ferrar com eles, mesmo sem amigos, mesmo com a Inquisição esperando teu menor deslize para te exterminar, eles continuam demonstrando um histórico de bravura e lealdade exemplar. Então a gente nunca pode generalizar, mas a quase que todos, a grande maioria dos capítulos que vieram aqui ou foram exterminados por heresia ou acabaram se tornando caóticos. Alguns também perguntam como os super soldados do caos se reproduzem. Às vezes acontece de soldados leais se rebelarem e virarem para o caos. E nessa 21ª, parece que o Império jogou pro caos, porque ele deu a eles uma enorme quantidade de super soldados caóticos para aumentar os seus ranks, fazendo coisa que não devia e que todo mundo sabe que é pecado. E falando em coisa que não devia, quando os super soldados dessa fundação se viraram na maioria para o caos, a Inquisição meio que deu um basta no projeto. O local onde eles eram criados foi atacado por soldados caóticos e muita coisa foi levada, e o projeto foi abandonado e desistiu de continuar fazendo isso aí, porque não tinha muito sentido nem objetivo tu continuar incentivando um projeto com uma taxa de falha e erro grave tão grande. Então, o planeta foi esquecido, o histórico foi queimado como deve ser, e apenas alguns relatos nas ordens mais altas da Inquisição se mantêm. A Inquisição sabe o que aconteceu e quem foi responsável por essas coisas, mas pode ficar tranquilo. Em geral, os que participaram e trabalharam nesse projeto, quase nenhum mais está vivo. E como o planeta foi abandonado e esquecido, eventualmente coisas esquecidas são achadas. Nem tudo que está perdido deve ser encontrado. E esse é um exemplo do que aconteceu aqui. O planeta de Incubala foi encontrado por uma nave de exploração. Naves de exploração andam pelo universo inteiro. Às vezes um planeta está ali desconhecido há séculos e ninguém sabia que ele existia. Às vezes um asteroide de minério vem de um local para o outro do universo e essas naves identificam e aí começa uma nova mineração nesse asteroide. Às vezes elas estão patrulhando e avaliando se existe alguma influência de alguma energia anômala no universo. Eles estão explorando coisas, porque de vez em quando tu também acha um planeta que tem uma STC intacta e tu fica trilionário, então vale a pena, é um investimento e naves de exploração são relativamente comuns. E durante um voo de rotina, uma nave de exploração identificou o planeta chamado Incubala. Esse planeta não possuía nenhum sinal de vida na sua superfície, mas ele possuía algumas leituras de energia. Quando eles foram identificar aquelas leituras de energia, eles perceberam que era um enorme complexo dos adeptos mecânicos e o complexo estava funcionante. Ué,
o complexo estava funcionando, sim, mesmo que não tinha ninguém vivo no planeta, exatamente. Então, os mecânicos raramente deixam alguma coisa para trás. Já aconteceu dos mecânicos lutarem contra a Inquisição para tentar manter tecnologia proibida. Eles botam a própria vida em risco para proteger tecnologia e coisas que eles querem estudar e decifrar. Então, para os mecânicos ter simplesmente abandonado um planeta, tinha algo esquisito acontecendo aqui. E, por serem exploradores, eles foram lá embaixo xeretar naquela ruína. Eles viram que as portas estavam soldadas, então eles abriram a solda e abriram as enormes portas reforçadas, blindadas do complexo, e eles começaram a explorar. Não demorou muito para eles reativarem a luz e os sistemas de respiração, e o local parecia ser 100% seguro. Máquinas intactas, fontes de energia intacta, o ambiente estava funcionante e eles identificaram esse local como um laboratório dos adeptos mecânicos biologistas que utilizam essas máquinas para criar novos super soldados com base em gene seeds, com semente genética. Então, parecia estar tudo em ordem, equipamento de primeira, meio antigo, mas tudo normal. E eles começaram então a explorar e tentar identificar o que estava acontecendo ali. Na sua exploração foram encontrados três tanques de estase funcionantes com organismos parecidos com os super soldados, porém maiores, bem maiores e mais largos. Esses super soldados foram retirados porque 2 deles estavam mortos. As câmeras de estase tinham falhado e o fluido que mantinha eles vivos tinha se contaminado e eles acabaram morrendo ali naquele sono profundo que eles ficam ali nessa estase. Então esses mortos foram retirados e analisados pelos mecânicos biologistas que vieram junto na expedição e pelos exploradores ali. E no caso, os exploradores, em sua maioria, ou é um rogue trader, alguém que é tipo livre, ou pertence aos mecânicos. Esses aqui eram dos mecânicos e felizmente a Inquisição não confia em ninguém e tinha um agente nessa expedição. O agente mandou uma mensagem urgente para as forças da Inquisição: SOS, socorro, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. E ele mandou a mensagem pedindo ajuda para qualquer um que ouvisse da Inquisição, claro, numa mensagem criptografada, mas os agentes da Inquisição próximos iriam receber, iriam transmitir para seus superiores, que iria chegar rapidamente aos ouvidos de um inquisitor poderoso, que iria mandar rápido uma força de batalha para esse planeta, porque eles estão mexendo em coisas que eles não deviam estar mexendo. Mas depois de brincar um tempo ali com os corpos dos mortos, descobrir que eles tinham implantes e coisas alteradas, a gente não consegue saber ao certo o que eles realmente descobriram fazendo a autópsia desses corpos mortos, mas os mecânicos, eles são criaturas naturalmente curiosas e tinham um desses corpos que estava vivo. Por que não desativar o campo de estase e tentar conversar com essa criatura, ver o que ele sabe e tentar tirar proveito? Se eles descobriram alguma coisa no corpo dos mortos, o do vivo vai saber infinitamente mais. Talvez ele possa falar o que aconteceu ali naquela base. E o que aconteceu depois desse relato inicial, a gente tem na gravação daquele agente da Inquisição que estava junto na expedição. Bem, um resumo rápido do que aconteceu ali. Eles desativaram a cápsula de estase. A criatura era um humano enorme, extremamente musculoso, que abriu os olhos,
arrebentou o vidro, rapidamente desarmou os mecânicos que tinham qualquer equipamento ou arma naquela sala, massacrou um a um, consumiu os corpos, depois começou a perseguir todos os outros sobreviventes da equipe de expedição e que estavam na nave. Todos eles morreram um a um. Quando reforços chegaram, depois de, mesmo que eles vieram rápido, levou um certo tempo para chegar, já não havia mais nada vivo no planeta de novo, nem sinais dos corpos dos mortos. A única coisa que informava que tinha ainda havido uma nave de exploração nesse sistema foram sinais de uma viagem para o imaterial bem recente que aconteceu na atmosfera. Seja lá o que estava ali, saiu e está vivo. Quando os Grey Knights, os nossos Cavaleiros Cinzentos, chegaram, eles iriam descer para explorar o planeta, só que eles receberam rapidamente a ordem da Inquisição para não descer e não explorar o que estava ali. A Inquisição, a Ordo Heréticos, chegou na atmosfera, preparou os torpedos Ciclone e lançaram esse torpedo que chega até o núcleo do planeta e detonaram o planeta de dentro para fora. Seja lá o que tinha ali, ninguém mais vai saber. E o que estava vivo ali dentro e que saiu e fugiu, infelizmente, a gente não sabe. Pode ter sido, e o mais provável é que era alguém dessa 21ª fundação, um proto-Primaris Space Marine, meio que um pré-Primaris, uma coisa que eles tentaram criar, mas falhou. E eles acreditam que aquele que fugiu dali entrou em contato com as forças caóticas e fugiu para o outro lado para se juntar a ninguém menos do que Fabius Bile. Fabius Bile, o antigo chefe dos apotecários dos Emperor Children, até tenho que falar do Fulgrim um dia desse. Ele hoje atua para o caos indivisível e o que ele faz é tentar sempre melhorar o trabalho do Imperador de uma forma perfeita. Ele busca a perfeição, não é à toa que ele é descendente do Fulgrim, e então ele tenta criar um super soldado para as forças do caos, e seja lá o que eles acordaram naquela cápsula de estase, provavelmente agora está junto com ele, trabalhando numa espécie de Primaris caótico para um dia infernizar o Império. Pode ser também uma teoria, porque a gente nunca, infelizmente, vai saber, e a Inquisição não vai te contar do que aconteceu ali, tá todo mundo morto, então também ninguém vai saber. Mas eu tenho uma teoria também. Eles podem ter tentado clonar nesse laboratório um Primarca. Eles talvez tentaram criar um Primarca, ou 3 até, para compensar aquelas legiões perdidas e tentar usar essa semente genética desse Primarca feito em laboratório para reconstruir uma legião que tinha caído para o caos. Não sei. Infelizmente nós não vamos saber, e a única afirmação que eu posso dizer sobre isso é que quem estava dentro daquela cápsula de estase era maior do que um super soldado convencional, então pode ter sido uma espécie de pré-primaris, ou talvez um primarca ou um clone de um primarca. Muito difícil eles terem capturado um Primarca para botar ali numa câmera de estar. Como é que tu vai convencer ele a ficar parado e preso ali naquela câmera? Mas vai que talvez o Império tinha capturado algum que eles relataram oficialmente que tivesse morto. E estou falando do Conradinho, grande Conrado Curse, e o estilo que ele matou todo mundo e roubou a nave, não
não é muito longe do que o Conrado faria. Mas é isso. Qual a sua teoria para o que escapou nesse dia? Eu espero que um dia essa história não seja esquecida pela GW e eles acabem criando alguma espécie de Primaris Marine do Caos, porque o Caos, no caso, assim, os Primaris foram feitos para te revender o modelo de novo, e por que não revender o modelo também para as forças caóticas? Então tu cria agora super soldados do Império e super soldados do Caos e vende o mesmo modelo duas vezes. Stonks, para que fazer milhões se tu pode fazer bilhões? A GW tem que aprender a criar modelos mais rápido e melhores, e no caso, essa história aqui é solo fértil para eles criarem uma espécie de super soldado caótico, até porque a maioria do pessoal que foi feito aqui foi pro Caos mesmo, para lutar contra os Primaris Marines, meio que uma resposta do Caos à nova ameaça do reboot Guilliman. Mas é isso, vejo vocês na próxima, quando a gente vai comentar e falar de cada um dos capítulos importantes dessa Fundação Amaldiçoada. Acho que deu para entender que eles mexeram com coisa que não devia, que eles mexeram com o trabalho do Imperador, que é perfeito, não deve mexer nisso aí, que eles podem ter trabalhado ali com tentar clonar primarcas, e eles podem ter utilizado semente genética traidora para tentar, entre aspas, melhorar e otimizar o que não precisava ser melhorado. Então vem aquele ditado brasileiro: não se mexe em time que tá ganhando. E quando tentaram fazer isso, deu muito errado. Se não acredita em mim, pergunta pros lamentadores. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.